Uli, Jesus, abençoa essa nossa reunião, abençoa tudo que vai ser falado aqui, abençoa a vida do Henrique, abençoa a vida do Nathalie, abençoa a vida das pessoas que a gente vai frutificar através dessa conversa, através da interpretação dos seus ensinamentos, Deus, da palavra. Ainda bem que a gente pode louvar o teu nome nesse país com liberdade. Isso é um privilégio que a gente não pode esquecer. Obrigado, meu Deus, por o Senhor dignificar a nossa vida para que a gente possa trabalhar e ter uma provisão baseada no que o Senhor fornece para a gente. Libera a nossa cabeça para que a gente alcance a paz que excede todo entendimento, sem necessidade de entender tudo, sem necessidade de racionalizar tudo. Porque eu acredito num Deus de milagres, um Deus do impossível. Então, para o Senhor, é nada tem limite. E eu acredito nisso e eu entrego a minha vida para isso, da minha família também. Amém. amém. Você ia falar alguma coisa, Henrique? Uli. Para a gente ver o contexto dessa parábola, a gente deve começar no 36, 7:36, Lucas 7:36. Tá. Deixa Então eu hoje a pegar gente vai aqui. falar dos dois devedores, tá? Isso. Parábola dos dois devedores. Então, Aí segundo começa na 36, então. isso, No versículo 36. Lucas, capítulo 6, versículo 35. 7. Lucas 7. Desculpa, então. Foi 7, 36, aí vai até o 43. Na verdade, vai até os 50, Até o porque 50, então. tem o contexto da parábola junto com a situação ali. Beleza. Tá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro, um perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e o ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amara mais? Simão respondeu: Suponho que é aquele que teve a dívida maior perdoada. Julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê essa mulher? Entrei em sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Isso. Muito bom. Muito bom, E né? aí, Henrique? Então eu vou dar aqui o contexto para quem está escutando. Gente, fariseu
e o Henrique pode me corrigir se eu estiver errado, é quem dominava muito a lei. Pessoas que sabiam muito da lei É. e acabavam botando os relacionamentos acima, botando a lei em cima acima do relacionamento. E isso era uma das coisas que Jesus queria ensinar que a gente deveria combater, né? Uhum. E também eu me lembro do Henrique comentando que o fariseu, o judeu, teoricamente, era quem seguia mesmo a religião. O fariseu era meio que já uma religião, seguiam já uma nova vertente, algo assim, né, Henrique? O, 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 o fariseu era o sacerdote que, que era o doutor da lei, Doutor da dos lei, tá? judeus, do Dos judaísmo, dos judeus. judeus. Tá Só que bom. eles, ao longo do tempo, foram colocando mais leis cerimoniais, mais leis de prática, cerimoniais não, mais leis de prática, acima, além daquelas que já existiam. Umas pessoas já têm bem superficiais naquelas ações religiosas vistas. Essa é a questão, uma das questões aqui. Aqui está falando de graça de Deus para perdoar os pecados, está falando de que Deus não vê a aparência, mas vê o coração, e está dizendo que o homem, o fariseu, eu e vocês, temos a tendência, temos o problema de ver as aparências, de sermos levados pelas aparências. Então, tudo que acontece na Bíblia, que as pessoas erram, e os fariseus aqui, nós devemos tomar para nós, como exemplos e como lições, para nós não levarmos isso e tomarmos cuidados para não dar vazão a esse lado nosso, que é legalista, que é julgador e que olha as aparências. Isso para contrapor, isso contrapondo a nossa nova natureza, que olha o interior, que tem o Espírito Santo, que tem misericórdia para as pessoas, tem compaixão, para a gente aumentar fazer crescer esse lado nosso interior, espiritual, que Deus nos deu. Aí, no caso, esse fariseu convidou Jesus. É interessante, porque os fariseus e os religiosos já estavam contra Jesus desde o começo. Teve uma hora lá no começo desse livro de Lucas que fizeram até apedrejar Jesus por ele ter dito, feito coisas de Deus, falado de Deus. Então, esse fariseu, ele convidou Jesus, mas não convidou com honra. Jesus entrou na casa e Jesus, sabendo disso, porque primeiro que Jesus sabe todas as coisas, mas Jesus aceitou o convite, mesmo sabendo que esse fariseu não estava honrando a ele, não ia recebê-lo como deveria. E uma pessoa que chega, que é convidada para jantar, que o fariseu não faz as normas de educação judaica daquela época, ele não fez nenhuma. Mas Jesus entrou e sentou. Mesmo assim, provando e dizendo que Jesus é gracioso para chegar até a pessoa que está dura de coração, para chegar até a cada um de nós quando nós estamos duros de coração. É misericórdia do Senhor de estar conosco até nesses momentos de dureza nossa. E também um exemplo para nós, não nos isolarmos das pessoas que são contra, que são nossos inimigos. Nós não comungamos a mesa no sentido assim de fazer o que elas fazem, mas estejamos conectados com ela para levar-nos a nossa influência para eles. E foi o que aconteceu sem Jesus fazer nada. Veja bem, ele entrou, ele sentou, a pessoa não deu honra para ele, aí chegou a mulher, porque naquela época, naqueles jantares, as pessoas podiam, não todas, lógico, não algumas pessoas poderiam ficar olhando o que estava acontecendo na mesa, porque ali na mesa eles discutiam sobre as normas, as leis, então eles gostavam que alguém tivesse, algum espectador que não tinha sido convidado, mas que ficava olhando ver as discussões. É interessante isso. E aí essa mulher entrou. Quando ela entrou, esse
esse fariseu que não está, esse fariseu cuja essa mesa reunida aí que Jesus fora convidado, que não seria o centro das atenções, Jesus não seria o centro. O fariseu ia acontecer alguma coisa aqui, porque Jesus não estava sendo honrado. Não era o principal ali, o principal era o fariseu que estava comandando o assunto. E aí a mulher interrompeu esse fluxo, essa intenção do fariseu e colocou o foco e a primazia, a influência em fazendo isso, derramando primeiro comovida da sua situação, angustiada e comovida, ela já estava no processo de arrependimento ali naquela hora. Aquele choro não era pedido, pelo amor de Deus, perdão, ela já tinha sido antes tocada pelo poder de Deus e pelo arrependimento, e já estava sendo ali, dando graças, louvando aquele homem, Jesus, com as suas lágrimas, a sua consagração ali, e jogando com seus cabelos e ungindo os pés de Jesus. Os pés de Jesus, uma questão de muita humildade dessa mulher. Ou seja, é um contraste enorme aqui do fariseu para essa mulher. E essa é a história aqui. O contraste da pessoa que se auto-justificou, que não estava precisando de perdão nenhum, não se sentia pecador e não precisava de Jesus, não deu honra para Jesus e colocou Jesus para colocar ele numa cilada. Foi o que aconteceu aqui. Mas Jesus, desse lado de Deus, misericordioso, tratou bem o fariseu, não reprimiu, ele conversou com o fariseu, ele foi argumentativo em relação ao fariseu. E a outra pessoa, outro personagem, é essa mulher que estava com o coração voltado para Deus, humilde na presença de Deus, contrário ao do fariseu. O fariseu, então, ao ver isso, o convidara, disse consigo. O fariseu ainda julgou o Jesus, tanto que ele desconsiderava que ele julgou. Não pode ser profeta esse homem, porque se ele soubesse de onde que é essa mulher, qual que é a prática dessa mulher. Só que essa mulher já não estava mais praticando aquilo, ela já estava em outra situação, ela estava arrependida, ela já tinha mudado de vida, mas as pessoas não sabiam, mas Deus, Jesus sabia, porque isso é coisa do interior da pessoa. E aí ele julgou a mulher. Então, o fariseu se achava bom pelas obras que ele fazia, se achava bom. A mulher entrou pelas obras mais que ela fazia, ela se considerou pecadora pelas obras mais, e o coração dela estava sensível. O fariseu, pelas obras boas que ele fazia, o coração dele estava insensível. E a mulher, pelas obras mais, que ela sabia que eram mais, o coração dela estava sensível. Esse contraste aqui muito, muito bom. Aí dirigiu-se Jesus ao fariseu e aí confrontou. Jesus estava ali para influenciar. Então, Jesus faz isso. O Espírito Santo faz isso, confronta os nossos corações. E ele fez muito bem. Ele falou da mulher, que ele não fez, a mulher fez. E aí, ele então colocou uma pergunta para o fariseu, e o fariseu teve que fazer isso, que é essa questão, agora propriamente da parábola. Uma pessoa que devia 500 denários e o outro 50. 500 denários equivalia a $50, e 50 denários, $5. Então, essa parábola coloca a pessoa dele e a pessoa dela, dizendo assim: quem deve mais e é perdoado, ele vai ser mais grato, ter mais amor pelo perdoador, pelo credor, porque o credor teve mais prejuízo em perdoá-lo. Então, o credor, ele tem um relacionamento de
com o devedor, e aí ele já demonstra uma misericórdia, já demonstra um perdão, e isso já é uma ligação. E o perdoado, o devedor, com essa dívida maior, ele ganha mais porque ele tá devendo mais. Ele, então, tem essa recepção dessa generosidade maior, e isso gera mais coisas do que a pessoa que deve pouco. Então, nessa condição aqui, não está dizendo que o devedor que devia menos representa o fariseu. Não, mas é aqui, tirando do contexto agora da parábola, que é mas que é uma lição para a gente, é aquele que se devedor. Aquele que se sente devedor, a pessoa que é sensível e que vê o pecado que faz diante de Deus e diante dos homens, esse é o do 500 denários. Esse é aquele que sabe e se incomoda, e se angustia por isso, e se preocupa com isso. Quem deve muito se preocupa muito, quem deve pouco se preocupa pouco. Então, essa mulher, então, demonstrando isso, e essa parábola demonstrando isso, que aquele que se conscientiza do pecado, e todos nós temos isso, todos nós somos esses dos 500 aqui, não tem ninguém que deva menos para Deus, todo mundo deve muito para Deus. Então, aqui, a gente deve seguir esse ponto, aceitar esse perdão desses 500 denários e ser grato a Deus, porque a pessoa que está sendo generosa, ela tem uma perda, e ela tem uma ligação conosco, ela tem uma misericórdia para conosco. Aí, ele falando isso, confrontou esse fariseu, e aí ele continua com ela, terminando aquela reunião, aquele culto que ela veio fazer. O assunto do jantar foi totalmente esquecido. E o que ficou evidente foi essa mulher pecadora, prostituta da região, arrependida, e o assunto todo voltou-se para ela, junto dos fariseus que estavam julgando as obras dela, e Jesus julgando pelo coração. Jesus, então, por isso, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque por causa disso ela muito amou. Aquele quem pouco perdoa, pouco ama. É como, não estou precisando de Deus, não estou precisando de perdão, eu tenho pouco relacionamento com Deus. Por isso é que a conscientização do pecado é uma parte muito boa, muito importante da conversão da pessoa, ver a sua condição de pecador, ver a condição de perdido, ver sua condição de perdido eternamente, é uma coisa estupidamente enorme. Então, essa condição de pecador eterno, quando se vê através do Santo Espírito, que vai lá na moeda que está fria e faz brilhar a luz lá da lamparina na moeda, depois que tirou os obstáculos, essa pessoa se vê, esse equilíbrio do ser humano. O ser humano deve ser humilde, deve se sentir pecador, mas deve se sentir pecador não condenado, mas deve se sentir pecador olhando para Jesus, recebendo perdão de Jesus e aceitando o perdão de Jesus, tirando toda a angústia, toda a culpa e começando tudo de novo. E esse processo, ele é constante, porque a gente volta e meia está pecando, né? Existe uma transformação na vida da pessoa que se converte a Jesus, da sua vida de pecados, que ela vê a luz, que se converte. É a conversão da pessoa. Então ela é transformada, recebe uma nova vida e os seus pecados são perdoados. Depois tem o processo da santificação, que são os maus hábitos continuados e tal, que a gente vai tratando, que a gente vai ficar sendo santificado e sendo tratado até o final da vida. Então, ele disse à mulher, perdoados são os teus pecados. E os que estavam à mesa, os fariseus e os outros que não eram fariseus, começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados?
Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai-te em paz. A fé, a mulher foi lá com fé em Jesus, sabendo que Jesus era Deus que podia perdoar pecados. E os outros ficaram na dúvida, ficaram na pergunta. Essa ação toda dessa mulher foi usada por Deus. Essa mulher deu um testemunho maravilhoso aqui. E ele falou para o fariseu, Jesus falou para o fariseu, mas todos ouviram. Então, esse testemunho ficou marcado na vida dessas pessoas. Então, essas pessoas perguntaram: quem é esse que até perdoa pecados? E foram lá para suas casas com essas perguntas. Alguns não quiseram, outros não, a maioria não quis, porque depois continuaram a perseguir Jesus, mas Jesus fez esse relacionamento e deu essa mensagem e deu essa liberdade para essa mulher. Foi bueno, foi bueno. Muito bom. Essa parábola, o Henrique, ela tá ligada a outras parábolas aqui dos textos? Tem uma outra que é de devedor também, mas a lição é diferente. É parecidíssima. É o do devedor que devia uma quantia impagável e o outro que devia uma quantia pagável. E o relacionamento entre eles é outra parábola. Deixa eu tirar São uma outros. dúvida aqui conceitual. Jesus morreu na cruz pela gente. E para a gente alcançar o reino, segundo a reforma protestante, a gente não é de graça, né? De graça. Então, a gente é devedor de algo para Deus e Jesus na nossa condição atual, ou a gente não é devedor? Só para entender isso. Não, não, não. Depois que a gente aceitou que Jesus pagou o nosso preço com a morte, é preço de vida. A nossa dívida era de vida, era de pecado para a morte. A nossa condenação era a morte, e uma morte eterna, não morte aqui, né? A gente não ficaria fulminado aqui no mundo físico, mas nossa morte espiritual, nossa desconexão com o Deus Criador. Então, essa desconexão faz com que a gente tenha uma vida eterna sem Deus depois da morte. E aí Jesus veio em carne, morreu, essa morte dele, justo morreu, como os cordeiros, eles eram sacrificados no Antigo Testamento, simbolizando Jesus, um inocente morrer pelos pecados dos outros, do ofertante. Jesus, então, morreu, e como ele morreu, ele pagou o preço. Então, ele, a nossa dívida, Jesus pagou. Então, quem é pago a sua dívida, não tem mais dívida para ser paga. Nós estamos totalmente livres da dívida, estamos conectados, reconectados com Deus. Dessa forma, a nossa dívida foi paga. Os pecados que nós cometemos durante a nossa vida, eles são também cobertos pelo sangue de Jesus, aí nos dá o arrependimento, mas nós já estamos junto de Pai, junto com o Espírito Santo, que nos dirige e nos traz o arrependimento para a gente mude e melhore cada dia a nossa vida aqui na Terra. Foi Quando claro? Jesus fala que cada um pegue a sua cruz e o siga, essa cruz significa o quê? Olha, Jesus foi crucificado. O corpo dele perfeito foi crucificado e isso dói muito. Aquele corpo na morte, aquele corpo morreu e ele foi ressuscitado. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente se considera pecador, nós também morremos com Jesus, da nossa velha natureza. Nossa velha natureza é levada para a cruz. E lá na cruz, a nossa velha natureza, ela é crucificada, velha, a antiga. E a nova natureza, nova vida, ela é ressuscitada em nós. Então, nós temos em nós duas naturezas. Uma antiga, aquelas dos maus hábitos, do pecado, de descrença de Deus,
que ela é crucificada, ela está muito limitada, ela está crucificada, pregada na cruz, sentindo dor, porque ela está morrendo. E a nova natureza, que ressuscitada com Jesus ao terceiro dia, está em nós. Somos essa que nós vivemos, essa que eu estou aqui com vocês aqui, vocês também estão. Essa que vive, essa que escuta a palavra de Deus, essa que se arrepende, essa que busca Deus. Aí, de vez em quando, uma tentação me vem e essa velha natureza se coloca, peca ali, vai para aquele pecado, faz isso errado, ou não faz o que deve fazer, ou não lê a Bíblia, ou não vá visitar, ou não vá para a igreja. Pecado de omissão ou comissão. Essa velha natureza ainda está no nosso coração, mas ela está derrotada e crucificada. O que a gente tem que fazer é bater nela e não dar alimento a ela, porque ela está moribunda. Ela não morre, porque só se morre lá na eternidade, quando nós seremos perfeitos. Perfeito. Pega essa cruz e siga-me. Né? Henrique, eu tenho umas dúvidas também. Na interpretação, o fariseu, como você disse, ele não valorizou Jesus de alguma forma, né? Que ele não fez as devidas honras a Jesus. E Uhum. aí, na percepção, ele convidou Jesus para a casa dele para se autoafirmar de novo. Eu sou fariseu, eu sei tudo, e estou trazendo aqui Jesus como uma pessoa normal na minha casa, meio que para me mostrar que eu estou acima ou que eu não preciso disso, porque ele traz coisas que eu já sei ou coisas que eu não vou implementar, ou não? Tipo, é uma Então, forma dele se autoafirmar de alguma forma? é, os motivos que levaram o fariseu a convidar Jesus, aqui não é claro. E a gente tem que ter cuidado para não afirmar o que o fariseu estava pensando, porque não está claro. Mas uma coisa nós sabemos, não foi com uma boa intenção, porque ele não deu honra ao convidado. Essa questão era, ele era o juiz, ele era o sabedor da lei. A lei dizia certamente para qualquer cidadão judaico receber muito bem uma pessoa lavando seus pés, banhando Aham. óleo. O óleo é uma coisa assim de aciar, né? Ficar aciado, confortável, com os pés. Os pés eram sujos, né? Por causa das sandálias, da poeira. E também recebia com beijo, 3 coisas que ele não fez. Então, se ele não fez isso, é porque ele não estava ligando, ele tinha outra intenção. E como os outros fariseus em outras horas faziam perguntas para Jesus de maneira a fazer ele cair em contradição com a lei, entendeu? O sujeito ele estava a favor da lei, como nós estávamos vendo, né, roupa nova, né, depois da velha. Então era uma nova modulação da lei, mas as leis cerimoniais, você não jejua, os seus discípulos não jejuam e a gente jejua muito. Aí ele dizia, não, enquanto o noivo está presente, eles não jejuam. Então, eles não entenderam nada. Então, foram tentando pegar Jesus, até que pegaram, né? Que tiveram um motivo de dizer que Jesus ele se dizendo Deus e perdoando o pecado, eles falaram, é blasfêmia, isso é digno de morte. Eles estavam querendo calar Jesus, matar Jesus desde o princípio. Então, a intenção dele realmente foi essa. A boa é que Jesus tratou ele com respeito, né? Deu chance e aos que estavam à mesa. Tá, beleza. Não, porque eu faço um paralelo muito a essa situação de um chefe, de um gestor que a todo momento ele só quer se autoafirmar. Então, no fim das contas, ele pede a opinião da Sim. equipe para mostrar que ele é melhor. Ele pede para alguém preparar um material para ele mostrar que o dele é melhor. E por aí vai. Isso, infelizmente, é muito comum no meio corporativo, né? E que talvez, a gente não tem isso claro aí, pode ser um pouco da intenção do fariseu, né? Como você falou, ele já queria o tempo todo descredenciar Jesus. Então, ele só Sim. busca ali argumentos ou se posiciona para mostrar que ele é melhor o tempo todo. Isso, infelizmente, acontece muito, né? Tanto é que ele julgou Jesus. Esse homem não é profeta, porque ele ele É, saberia quem é essa exato. mulher. Ele pensou isso, né? É, verdade.
disse consigo mesmo. Ele pode ter até cochichado com outras pessoas, ali foi um burburinho. Como a mulher entrou e ficou fazendo seu culto de adoração a Deus, a Jesus, deve ter sido um reboliço. Todo mundo deve ter pensado alguma coisa. E a É. mesa toda parece que pensou isso. Aí foi um. Isso mesmo, ele até julgou Jesus. E a parte boa é que Jesus ainda consegue usar isso de uma forma a mostrar que é o oposto. É isso que é Uhum. muito legal da parábola, né? Acaba É, sendo uma pedrada aí de Jesus para mostrar, cara, não tem nada a ver. Isso aqui eu estou falando de uma pessoa que se arrependeu, que está aqui buscando. Não importa o título, importa a humildade em reconhecer e querer melhorar. Eu acho que a ideia das parábolas é muito isso, né? É desmistificar o que todo mundo esperaria. Os fariseus estavam uhum. esperando uma coisa, Jesus faz o oposto e explica por que que o oposto seria o correto. Não vou chamar Isso. de correto, mas seria o esperado de quem tem fé e de quem acredita, né? Porque, como você falou, cara, se ela se arrependeu, ela está ali humildemente, por que que ela não seria aceita? Por que que ela não seria Uhum. perdoada? A pessoa tem que ficar rotulada para sempre por um erro. Isso é muito, muito legal de ver. E um outro comentário que eu fiz também, vi os do Ulho aí muito bons também, cara. Mas acaba que aí volta aquilo que a gente já falou um pouquinho em outras, como as pessoas vendem muito sucesso, né? As pessoas na internet, então, só vende sucesso, só vende, ó, faça o que eu faço, tipo uma receita de bolo, como se todo mundo fosse, ó, você vai atingir o céu porque você vai fazer isso, isso e aquilo, como seguindo a regra aí do fariseu. As Sim, pessoas não veem quem errou e quem aprende com erro, que é o caso da mulher. Ela errou, tudo bem, mas ela aprendeu com erro, ela está ali humilde. E essas é. pessoas com certeza te agregam muito mais na hora de construir a ideia do que simplesmente uma pessoa que acha que está sempre certa, uma pessoa que acha que não precisa dividir mais nada, não precisa aprender mais nada, porque já sabe tudo, né? Se coloca lá no pedestal, como a gente já falou em outras situações aqui. É. Você vê, esses fariseus se cristalizaram na posição deles e É, se fecharam. Isso não tem evolução nenhuma, não tem crescimento nenhum. Pelo contrário, o que Deus quer é que a gente tenha um coração maleável para errar, continuar errando, porque a gente vai errar, vai aprender com os erros. E uma boa é que a gente não vai ser condenado depois da pessoa aceitar Jesus e ter essa nova vida, ela não é condenada mais pelo erro. O erro é sempre resolvido e mudado e a pessoa sempre progride e vai ter sempre misericórdia. Diz a Bíblia que a misericórdia de Deus renova-se em cada manhã. Então, a pessoa que está em comunhão com Deus, ela sempre vai se evoluindo. Então, coisa melhor é se abrir mesmo e reconhecer sempre, porque a gente vai aprendendo com os erros e melhorando. muito bom. Assim é na empresa. Aí, o que a gente Com fala para certeza. a gente fala para a empresa, né? Para qualquer pessoa. Sair do pedestal e ver o que que tem de coisa nova, o que que tem de inovação, e se atualizar e querer saber, estar humildemente aberto para de fato querer saber, né? É, é. Esse fenômeno, esse síndrome do fariseu, de empedernido, pode acontecer com uma pessoa que já esteja é, dentro da conexão com Deus. Tem pessoas muito duras por aí, entendeu? Mas que estão dentro da conexão. Então elas vão ser. Aí a gente não julga, mas Deus vai tratar com elas. Mas a gente deve evitar esse tipo de coisa. Legal. Perfeito. Eu vou ler aqui porque eu falei o fariseu, ó, obras externas, mas de coração insensível. Se achava justo. E a mulher se achava pecadora pelas obras externas, mas ela tinha um coração sensível. Então, essa parábola é muito emblemática. Agora, depois eu vou fazer uma pesquisa para saber dessas tantas parábolas, quais foram direcionadas para os fariseus. Isso é um importante também. É um dado. Perfeito. Vou compartilhar aqui uma percepção que eu tive. Hum. Uma das coisas que eu estou mais gostando aqui de estudar a Bíblia com vocês
é entender a etimologia de algumas palavras que eu nunca tinha ouvido falar, né? Então ele começa aqui: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma certa mulher daquela cidade, uma pecadora, e aí entre aspas, né? Que todos somos pecadores, então não teria como colocar ela com esse adjetivo, já que todos somos assim, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Aí eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra alabastro. Fui buscar aqui, um alabastro é uma rocha branca, translúcida, semelhante ao mármore, porém menos resistente do que ele e muito usada em trabalhos de escultura. Então, esse alabastro aqui, ele já me remete, eu quero depois saber se o Henrique discorda ou concorda com isso que eu vou falar. Quando essa mulher traz o perfume no alabastro, vamos entender aqui o que é perfume na Bíblia, né? É um elemento simbólico de purificação, cura e honra a Deus. Então, Uhum. Jesus fala lá para Pedro, antigo Simão, né? Que você será a rocha que eu construirei o meu reino. Então, o alabastro, ele é um tipo de rocha branca, usado em trabalho de escultura, ou seja, que é disponível para ser lapidada. Então, quando ela traz o frasco de alabastro com perfume, ela está querendo honrar a Deus. Ela é essa pedra maleável, frágil, branca, com pureza, que quer ser trabalhada pela honra de Deus. Faz sentido pensar assim, Henrique? Oh, aleluia, glória a Deus. Tá muito. Rapaz. Tem um corinho na nossa igreja que é quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Nós somos barro ou pedra, né, que você falou. É isso mesmo, é o coração dela, a vida dela que foi entregue, o perfume ungiu a Jesus, honrou a Jesus com a sua vida, com o seu interior, né? E esse vaso de alabastro, ele era um vaso que ficava com o perfume quebrado, ele era hermético, ele tinha a tampa fechada. E aí ela quebrou a tampa. Como se faz com a com garrafa de champanhe? Assim, quebrou a ponta e derramou Aham. os pés de Jesus. Então ela e aí e era caro, não era barato não, era caro e precioso. Tanto o vaso de alabastro quanto o perfume, né? Então ela inutilizou, né, o perfume, derramou todo o conteúdo. Então ela se quebrou toda, ela se quebrou, ela se quebrantou diante de Deus. Essa vida nossa aí, essa vida que é moldada, aquela vida que não é fechada, não é uma rocha. É uma diferença da rocha de Pedro, é porque a rocha de Pedro é a rocha que é Jesus. Essa é a rocha fundamental, a que fica embaixo da casa onde todo edifício é construído, o alicerce, a rocha inabalável, essa rocha sobre a igreja, sobre qual a igreja é erigida. E nós somos os barros ou os vasos de alabastro, como você falou, que a gente se quebra e tem dentro de nós um perfume de adoração e louvor a Deus. Você falou muito bem, querido Uli. E aí me leva à reflexão também, né? Que essa é a diferença dela para o fariseu. O fariseu é uma rocha dura que não quer se moldar, indisponível a essa transformação, essa rigidez não é boa para a gente. Essa Sim, flexibilidade, maleabilidade aí dela é mais importante para se transformar perante Deus na presença dele, né? Mas falando aqui sim, das minhas anotações, as minhas inspirações aí para os investimentos, né? É que o fariseu parece aquele acadêmico que domina muitas teorias e modelos matemáticos com taxas de descontos complexas de calcular para achar o valor justo de um ativo. Então, nos investimentos, muita gente confunde que você dominar as regras, dominar as técnicas é o grande segredo, mas tem muita gente que, através de um raciocínio simples, objetivo, claro, sem muita complexidade, consegue chegar a conclusões sobre a verdade, né? E o investidor ele não deve se isolar, pois a troca lhe dará a percepção da pluralidade de opiniões.
o sucesso no mercado financeiro, ele tangencia a capacidade do investidor de avaliar a percepção de outras pessoas sobre os ativos. Então, Jesus, ele é tão bom que ele até para escutar a besteira que o fariseu estava falando, porque ele quer acolher, ele não quer rechaçar as pessoas. É, E a gente, sim. muitas vezes, a gente não tem paciência, a gente não dá abertura para escutar as coisas erradas que os outros estão falando, com o objetivo de construir um caminho de verdade em cima daquilo. Então, essa humildade que ele teve de escutar, acolher e dar a lição com amor é algo que a gente poderia se inspirar muito. E às vezes a gente está com tanta pressa que a gente não quer dar tempo para as pessoas falarem aquilo que der errado para que a gente possa acolhê-las e construir algo em cima daquilo para corrigir o percurso delas, né? Outra coisa, é melhor conversar sobre investimentos com um outro investidor humilde, que no caso que seria aqui a mulher, que fala dos aprendizados dos seus erros, do que falar com um investidor orgulhoso dos seus acertos. Porque normalmente a gente aprende mais com os erros dos outros do que ficar escutando bravata e vitória de outras pessoas. Quanto mais problema tiver em torno de um ativo, maior é a possibilidade de oportunidade de desconto do valor justo em relação ao preço, né? Então aqui quanto maior a dívida, maior a capacidade de transformação na presença de Deus. E quanto mais humilde e realístico em relação às suas limitações, maior a capacidade do investidor se manter alerta para armadilhas de soberba e com isso, maior a oportunidade de retorno. Então, é o caso da mulher que entende o seu pecado, né? Ela é realística com relação à sua natureza, suas limitações como carne, e ela tem uma capacidade maior de transformação do que a pessoa que já se acha boa demais para se arrepender, para aprender e com isso se aproximar de Deus. Isso. Beleza? E beleza. Querem acrescentar algo E, mais? não, o interior, o interior desses dois personagens também são interessantes. A mulher, ela vive, ela é um ser humano inteiro. Ela sente e ela erra, se angustia pelo erro, e o ser humano dela, o coração dela está em movimento, está em evolução, ela está em crise, ela tem dúvida, ela tem angústia, ela tem alegria, ela tem busca, ela tem ansiedade, então ela foi lá ansiosa, ela gastou o bem dela na questão, ela é generosa, o exemplo dessa mulher é que ela é um ser humano que vibra e que age, que vive. O fariseu parece um hermético, insensível, que só vê o lado dele, que só se encontra com o pessoal dele e que quando olha para fora, para outro ser humano, olha com, com julgamento, olha com superioridade. Então, ele está numa bolha que ele não parece nem um ser humano, coitado de quem é assim. E a gente, então, tem que fugir disso, porque, como pessoas humanas, temos possibilidade de, se a gente errar, se a gente não tomar cuidado em engrandecer, fazer valer esse lado sensível e humano que Deus nos dá, da gente ficar também aborrecido, também fechado, também julgador, também autossuficiente. Então, isso é um dado. A gente não separa o fariseu assim, esse é um cara que eu conheço, que é lá. Não, é a gente mesmo. Todos os exemplos ruins de más condutas da Bíblia é nosso. A gente tem que tomar para a gente e tomar cuidado. Quer acrescentar algo, Nathalie? Não, cara, para mim tá perfeito em cima disso do que a gente falou, da pessoa tá aberta, da pessoa
pensando no paralelo, né? Então, a pessoa está aberta, a pessoa está querendo aprender, a pessoa realmente ser sincera no que faz. Acaba que é tudo do que a gente fala o tempo todo. O fariseu se achava tão dono da verdade que não estava aberto de verdade, à verdade. Então, É, a pessoa nesse pedestal se fecha e não vê o que está ali na cara dela, né? O cara estava com Jesus em casa e não valorizou isso. Isso É aí, impressionante. isso aí é uma coisa pesada, Nathan, porque hoje a gente vive com Jesus dentro da gente e a gente não valoriza, né? É verdade, cara. Muito verdade. peraí, repete aí. Hoje a gente tem o Espírito Santo dentro da gente e muita gente não valoriza isso. Ah, tá. Isso. Mas aí a gente tem que ter uma, uma, uma consideração, porque ah, é, essas pessoas estão fechadas, então elas não estão vendo, né? Elas, a gente tem a gente foi iluminado e elas ainda não foram. Então a gente tem que pedir para Jesus iluminar os corações delas e quebrar os corações delas, como tem um texto na Bíblia do Velho Testamento que Deus vai colocar em nós um coração de carne e vai mudar o coração de pedra para o coração de carne. Então a gente tem que compreender que essas pessoas não estão vendo também e tentar na convivência, nesse relacionamento, nesse convite, nesse relacionamento, ser usado por Deus para abrir os olhos delas. Perfeito. Bom, Muito, muito bom. então é isso, galera. Mais uma muito boa. Boa, rapaz, o negócio só tem É, coisa boa. o negócio é bom mesmo. Ai, ai. Oração aí de encerramento. Cortou. Quem? Vai fazer oração para encerrar. Quem eu faço. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse alimento, Senhor, que nós estamos tendo, Pai. Todas essas visões da economia, dos negócios, dos investimentos, todos estão sendo pensados, Senhor, subjugados, Pai, subordinados, ligados à tua causa, Senhor, à tua vida em nós, Senhor, porque o ser humano que tu criaste come, dorme, ama, trabalha, estuda, isso tudo é ser humano, Senhor. Ele investe, ele tem um emprego, ele é dono da empresa, ele é empregado. Senhor, tudo isso faz parte de ser um ser humano, Pai amado. Então, todas essas ações, todas essas interpretações nesses ramos todos são próprias, Senhor, do ser humano que é um ser humano agora regenerado, ser humano ressuscitado, reconectado contigo e que vive essas coisas todas, Senhor. Nós não dependemos desse mundo, mas nós vivemos usando esses instrumentos, Senhor, essas formas de viver que são tuas mesmo, Senhor, que tu colocaste para dar ordem, para dar sentido, para dar o provento, para dar emprego. Obrigado por isso, Senhor, por essas ações e visões e lições que a tua Bíblia nos dá, Senhor, mas principalmente a ação do nosso coração, da nossa vida, que é o ser humano e nós e os nossos próximos com as pessoas mais importantes depois de ti, Senhor, que é a pessoa mais importante. Em nome de Jesus, amém. 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 Pessoal, bom dia para Amém. vocês. Deus abençoe vocês. É só o começo. Valeu, valeu, queridões. Até. Dia. Tchau. Obrigado.